Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje, a gente vai para o Sincerão da galera do Raw After Mania, o Raw do último dia 20 de abril de 2026, onde a gente teve muitas surpresas, muitos retornos e a gente vai falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Se você quiser saber a minha opinião sobre tudo o que aconteceu nesse último Monday Night Raw, assista esse vídeo do começo ao fim, que eu tenho certeza que você vai querer saber se você apareceu no vídeo. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like para ajudar o YouTube a indicar nosso vídeo a mais pessoas. E também se inscreva no nosso canal. A gente está tentando chegar a 25 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Mais de 33 mil pessoas passam todo mês aqui pelo nosso canal. E nós ainda temos 12 mil inscritos. Eu tenho certeza que a gente consegue aumentar esse número. Basta que você que está assistindo esse vídeo se inscreva aqui embaixo. É de graça, não vai te morder não. E você vai estar ajudando bastante a gente, beleza? Então vem com a gente, vamos embora falar sobre o último Monday Night Raw. Vamos começar com o Ofargues, que vai fazer um comentário sobre aquela historiazinha ali da Rhea Ripley, Io Sky e tal. Eu dei a sugestão de que talvez a Io pudesse tornar a Rio lá no Backlash e tudo mais. Ele vai falar o seguinte: tiozão, vou dar um contraponto sobre a sua perspectiva de heel turn da Io já no Backlash. Acho que seria uma situação de ignorar o longo prazo da storyline, que é a marca da WWE de hoje. Do jeito que está, acho muito mais plausível um cenário que a Io ganhe o Elimination Chamber do ano que vem, tendo apenas a Rhea como opção. Não que a Rhea vai manter até lá, talvez troque de mãos nesse caminho, mas ao meu ver a tendência seria esse cenário de melhores amigas se enfrentando por uma ironia do destino. Fargas, eu gosto da sua ideia da Rhea e da Io se enfrentando por uma ironia do destino. Tá? E essa ironia do destino poderia ser a Io Sky se tornar Queen of the Ring, para que a Rhea e a Io se enfrentem na WrestleMania, no SummerSlam, no 1x1. E aí seria interessante porque a gente teria uma luta em que a Rhea Ripley, como campeã, defenderia o seu título contra a Io Sky, que nunca perdeu para a Rhea no 1x1. Então a gente teria uma luta muito, muito, muito intrigante, onde você tem um campeonato contra uma streak. Então eu acho que seria bem interessante, seria uma forma da Io Sky se reencontrar com a Rhea, né? A Rhea, ela chegou e falou, olha, vou cuidar dos meus assuntos lá no SmackDown, espero que isso não seja um adeus, a gente se vê, a gente se fala. Então esse a gente se vê, a gente se fala, tanto pode ser a Io Sky aparecendo do nada no SmackDown e tornando o Rio, como pode ser sim da Io Sky vencendo o Queen of the Ring, ou mesmo o Money in the Bank, e aí ganhando uma oportunidade para enfrentar a Rhea. O Money in the Bank também seria interessante, porque aí a Io Sky poderia fazer o cash-in na Rhea, o que seria mais intrigante ainda. A Io Sky fazendo o cash-in na amiga. Né? Então, assim, existem alguns caminhos pra gente ver essa rivalidade voltar. Eu acho que ela tem que voltar. Eu acho que hoje é uma das melhores rivalidades da WWE e eles devem explorar isso aí. Eles não podem matar essa storyline agora. Eu acho que eles devem continuar com ela e a gente deve ter essa luta mais pra frente. Esse é, pelo menos é o meu desejo. A gente vê a Rhea Ripley e o Sky mais uma vez no ringue. Vamos ver como é que eles vão fazer, mas eu acho que essa ideia da Io Sky conseguindo uma oportunidade de enfrentar a Rhea, né, pelo título da Rhea, seria intrigante, exatamente porque essa coisa da Rhea nunca ter vencido a Io Sky no 1x1. Agora vamos com o Júnior Santos, que vai falar sobre a situação da Blake Monroe e Sol Ruka subindo para o main roster, né? Ele vai dizer o seguinte: fala, tiozão, eu tava aqui pensando se a WWE quisesse repetir o mesmo que ela fez em 2014, quando deu o título da AJ Lee para Paige no Raw. Eu acho que o nome mais certo seria Blake Monroe do que a Sol Ruka, nada contra. Mas a Blake tem mais tempo, já foi uma lutadora do main roster e tem mais experiência. Ela já foi lutadora do main roster lá na IW, não na WWE. Espero muito poder ver a Blake no main roster de novo. Ela foi da IW, nunca foi da WWE. Tomara que não estraguem ela. Bom, vamos lá. Eu acho que hoje existe uma grande diferença entre a Sol Ruka e a Blake Monroe. A Blake Monroe, ela tem um tempo de estrada lá na IW, ela tem cartaz, foi campeã mundial na IW, mas na WWE, a companhia, ela meio que estava querendo fazer com que ela fosse construída, e ela mesma foi para a NXT para ser construída na NXT. Já a Blake Monroe, ela foi construída aos poucos e ela claramente vai subir para o Monday Night Raw. Realmente, assim, quem estava assistindo o show, eu quando estava assistindo o show, pensei, será que a WWE vai fazer a Sol Ruka cometer o crime? Mas não aconteceu. E foi uma derrota da Sol que teve muita roubalheira, né? Inclusive a Zarya
atacou ela. E o que eu posso falar pra vocês é que eu tô vindo do futuro, porque esse comentário foi feito na segunda-feira, né, na verdade na terça-feira, mas foi feito antes do NXT. E eu posso dizer pra vocês que a Zarya derrotou a Sol Ruka na luta de Last Woman Standing e a Sol Ruka ela tá livre, leve e solta. Então, pelo que o pessoal tava dizendo na gringa, a Sol vai subir para o main roster e vai subir pro Raw. Tá, então ela vai pro Raw, obviamente ela não vai ganhar da Liv Morgan, não vai ser esse cenário que ela vai ganhar no primeiro dia. A Blake Monroe, por outro lado, perdeu a luta no caixão para Tatum Paxley. E a Tatum Paxley também jogou o cinturão customizado do norte-americano dentro do caixão junto com a Blake. E levantou o cinturão verídico, que é aquele cinturão de cinta branca com o fundo vermelho. Isso está indicando que aparentemente a Blake Monroe vai subir. Só que ela deve subir para o SmackDown. E aí, meu amigo, subindo para o SmackDown, nunca que ela vai ganhar no primeiro dia da Rhea Ripley. Mas nem sonhando a WWE vai colocar a Blake Monroe para ganhar da Rhea Ripley no primeiro dia. Tá? Então, assim, eu acho que a gente não vai ter esse cenário de 2014 replicado, não no Campeonato Mundial. Agora, a Blake Monroe pode subir e derrotar a Julia no primeiro dia pelo Campeonato dos Estados Unidos? Pode. Mas tem outra lutadora aí que eu acho que sobe também, Jacy Jayne, que não apareceu nessa semana na NXT, e algo me diz que ela vai subir. Aliás, Fallon Henley e Lenny Rick também não apareceram. Não se surpreendam do Fate of Influence subir inteiro para o SmackDown. Não se surpreendam. Eu tô cantando essa pedra já tem um tempo aqui no canal, que eu acho que a WWE vai subir com as 3. E se subir com as 3, pode cravar na pedra. A gente vai ter uma luta impromptu entre Jacy Jayne e Julia pelo Campeonato dos Estados Unidos, e a Jacy vai ganhar com a Fate of Influence despachando a Kiana James. Tá, então, assim, pode ser um fantasy booking meio fantasioso? Pode, mas não duvidem disso acontecer, tá bom? Vocês viram aqui primeiro. Agora, o Neymar da Graça vai fazer o seguinte comentário sobre os Street Profits, que também voltaram nesse show, né? Os Street Profits que eram do SmackDown, voltaram pro Raw. E aí ele diz o seguinte: boa tarde, tio. Sobre a volta dos Street Profits, eu acho que eles vão se juntar com o Seth Rollins e vão fazer uma luta contra a Division no Backlash. Essa é uma possibilidade, né? O Street Profits, na verdade, eles foram atrás do Austin Theory e do Logan Paul. Então, algo tá parecendo aqui que os Street Profits vão ser colocados nesse cenário de duplas para poder desafiar a Division. Então, a gente já tem aqui um cenário de duplas no Raw em que a gente tem Street Profits, Division e Usos claramente posicionados, sendo que a gente ainda tem New Day. E aí tem as outras duplas que às vezes aparecem, o Otis e Tozawa, tem também o American Made, né? Tem umas duplinhas ali que de vez em quando aparecem no Raw. Mas me parece que essa divisão ela vai ser construída aí em cima dessas 4 duplas, aproximadamente essas 4 duplas New Day. Talvez o Judgment Day com J.D. McDonough e Dominic Mysterio podem se colocar nessa confusão aí. Talvez eles possam botar luteadores, né, Dragon Lee e Rey Mysterio, Dragon Lee e Penta, alguma coisa assim, eles também podem fazer isso. Então eu acho que essa divisão aí de duplas ela vai ser renovada, e vai ser muito bom da gente ver os Street Profits nessa divisão, porque os caras são muito bons. Eles foram possivelmente a dupla que ajudou a carregar aquele cenário de duplas do SmackDown do ano passado. Vamos esperar para ver se eles vão apostar, mas eu tô muito intrigado com a presença dos Street Profits no Raw, batendo de frente com a Division e com os Usos. Vai ser muito interessante ver os Profits aí no Raw. Agora, o Kaique vai fazer um comentário que, cara, assim, é impressionante como tem viúva de um cara que nunca botou os pés na WWE, né? O povo defende o cara, assim, é absurdo, é muito engraçado. Ele diz o seguinte: ah não, Bloodline de novo, velho. CM Punk tava certo, Roman sempre precisou dos outros. Zilla Fatu podia entrar pra WWE e podia ajudar o Jacob. Cara, mas como tem viúva do Zilla Fatu? O Zilla nunca botou os pés na WWE, cara. É impressionante. O cara deve ser um mágico no ringue, não é possível, né? Eu nunca tive a oportunidade de ver uma luta dele. Sei que tem muita gente que fala que ele é muito bom, mas eu confesso pra vocês que eu já tô, assim, a minha cota de samoanos na WWE acho que já tá meio topada, né? Porque é samoano demais. E assim, parece que a WWE não sabe fazer com os caras e resolve botar todo mundo junto, né? E inclusive essa storyline da Bloodline, que teve gente que colocou no chat,
né, no comentário aí, não, a Bloodline não voltou. Meu amigo, a da Bloodline voltou, cara. O Roman Reigns e os Usos são a Bloodline. Eles são a Bloodline original. Depois entrou o Solo Sikoa, depois entrou o Sami Zayn, mas a Bloodline, o core da Bloodline era Roman Reigns e Usos. E os Usos chegaram e reconheceram o Roman. Então a Bloodline está de volta, quer você queira ou não. Entendeu? Agora, como Rios, não. Eles voltaram como Bloodline. Né? Eles voltaram como Twinners. Né? Agora, que é inegável que algumas falas do Roman lá pro Jacob Fatu foram vilanescas, foram. Entendeu? Então, assim, a gente vai ter que ver essa situação. Eu não acho que a saída aqui vai ser o Jacob Fatu pedindo ajuda. Eu acho que vai ter essa luta no Backlash. O Jacob vai perder e ele vai ser obrigado a reconhecer o Roman como chefe da tribo. E a gente vai ver essa stable da Bloodline, eu acho que ela vai crescer ainda mais. Talvez seja a maior Bloodline da história. Não duvidem se daqui a pouco tiver uns 5, 6, 7 lutadores nesse grupo, tá? Não duvidem. Porque me parece que é esse o caminho que eles estão indo. E aí, meu amigo, para poder tirar esse título do Roman, vai ser complicado. Vai ter que ser um mastodonte para tirar esse título. Que tipo de monstro que a gente pode estar pensando que poderia bater de frente com os caras, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora o Pedro Queiroz vai falar sobre a Io Sky, especificamente sobre um movimento dela, né? E ele vai dizer o seguinte: alguém precisa explicar para Io Sky que Suicide Dive é só uma figura de linguagem, não precisa ser literalmente suicida. Que agonia ver a cena dela batendo a cabeça e o pescoço tendo efeito chicote. E ela teve uma expressão de dor e desconforto dessa vez. Pareceu que dessa vez foi pior. Espero profundamente que alguém aconselhe ela e ajude ela a mudar a forma de aplicar esse golpe, porque uma hora isso pode terminar em tragédia. Eu tava vendo a luta e quando a Io Sky caiu no chão, eu tomei um susto. Eu pensei que a parada tinha sido séria, mas ela levantou rapidamente. Porque na hora eu vi que ela foi de cabeça no chão. Ela não conseguiu amortecer. E, assim, analisando juntamente com outros movimentos de outros lutadores que também usam o Suicide Dive, e tem vários, né? Você tem Devon Evans, você tem o Seth Rollins, você tem o Cody Rhodes, tem vários lutadores que usam o Suicide Dive. A grande diferença do Suicide Dive da Io Sky pro Suicide Dive de todos os outros lutadores é que enquanto todos os outros lutadores eles mandam o Suicide Dive de frente para o lutador que está no chão, o que faz com que o lutador que está no chão literalmente amorteça e segure o cara que está vindo dar o Suicide Dive, jogando ele no chão e caindo para trás. A Io Sky, ela quando vai dar o Suicide Dive, ela vira, e aí no que ela vira, ela sai da direção do lutador que tá pegando ela. Então esse lutador, em vez de pegar ela de frente, apoiando a mão nos ombros para desacelerar, tem que literalmente pegar como se fosse um jacaré e tentar abraçar ela pela cintura. E quando a pessoa não consegue fazer isso, quando ela vira, ela acaba indo de cabeça no chão. E foi exatamente isso que aconteceu nessa luta. E para piorar a situação, quando ela vai assim e a perna dela engancha na corda, e isso já aconteceu, foi na penúltima vez, aí não tem como ninguém pegá-la. Então a verdade é que alguém tem que chegar para Io e falar para ela parar de, quando saltar, ela virar no ar. Porque quando ela vira, ela torna o golpe muito mais difícil de segurar. E aí pode acontecer um problema sério. Tem gente que falou aqui nos comentários que isso para Joshi Wrestling é fácil, que elas lidam com isso o tempo todo, mas cara, isso aí encurta a carreira de um lutador. Para daqui a pouco ela ter problema de pescoço como tantos outros lutadores e lutadoras tiveram na sua carreira na WWE, custa muito pouco. Às vezes a gente não tá vendo, mas de repente tá tudo ficando fragilizado aqui. Daqui a pouco, numa simples pancada no turnbuckle, ela vai acabar tendo um efeito de chicote e vai acabar ficando incapacitada. Então, realmente, eu acho que a WWE deveria conversar com ela pra... Cara, olha só. Ou você muda a forma como você aplica o golpe, o ângulo, ou então, cara, aplica outra coisa. Porque tá muito complicado, tá muito perigoso mesmo. E a gente só fala isso porque a gente realmente se importa com os lutadores, a gente se importa com ela, né? Eu espero que a WWE dê um jeito aí, porque realmente tá esquisito. Agora, o João Vitor vai fazer um comentário especificamente sobre os lutadores que estão subindo da NXT, né? E aí ele vai fazer o seguinte comentário. Meu medo agora é o NXT ficar depenado. Saiu muita gente desde o fim do ano passado. Na parte feminina ainda tá ok, mas na parte masculina tá triste. Só tem o Tony e o Rick Saints. De resto tá difícil. João Vitor, é assim, a NXT ela tradicionalmente se renova, né?
Ela, ela pega talentos que ela entende que estão prontos e leva para o main roster. E se é uma coisa que a gente pode ver do atual roster da NXT, é que eles fizeram um trabalho muito bem feito nos últimos 2 anos e conseguiram produzir uma leva absurda de talentos. No ano passado, a gente não teve tanta gente subindo como esse ano, né? Pelo menos no ano passado, na época da WrestleMania. A gente teve alguns talentos subindo no início do ano, na época da WrestleMania. Mas pro final do ano a gente teve uma leva, né? A gente teve ali a Lash Legend, a gente teve ali a Jordynne Grace, né? Tivemos o Devon Evans. E agora, na virada do ano, na verdade, na virada do ano foi o Devon Evans, né? Subiu o Trick Williams. E agora a gente tá vendo que a WWE vai trazer mais gente, tá? E isso é natural. Isso faz parte. Pausa para engasgada. Isso faz parte do processo de evolução do roster. A verdade é que a WWE tem muita gente encostada no main roster que pode ser mandada embora. Tem uns 10 que eu mandaria para RH ali. E é bom a gente abrir espaço para essa galera nova que está pronta. Considerando a galera que está vindo da Evolve para a NXT, eu acho que a NXT ela vai rapidamente se ajustar. Novos lutadores vão ser formados lá, novas estrelas vão aparecer e essa galera em breve vai estar no main roster. E a gente não sabe do dia de amanhã que outros talentos que a WWE vai contratar. Né? A WWE contratou agora algumas lutadoras, uma lutadora chamada Lizzie Rain vai estrear na NXT. Nós já temos a Kylie Armstrong que subiu da Evolve. Nós temos outras pessoas que podem estar aparecendo aí na NXT. Nós tivemos a subida da Evolve na virada do ano do Vanity Project, o Jackson Drake, o Brad Smokes e o Brad Baylor e o Rick Smokes. Nós tivemos a subida do Shallow Hill também, ele veio da LFG. Temos o Keanu Carver, que está aparecendo agora. Então, tem alguns talentos aí em formação que estão sendo gradativamente lapidados na NXT. E aí, essa galera, cara, é projeto para daqui a 2 anos, né? É projeto para daqui a 2 anos. Então, agora a NXT ela vai voltar a ter aquele grupo de lutadores que eles vão desenvolver para depois poderem subir. E aí, cara, é aquele negócio. NXT é isso. NXT não é para ter lutador pronto pro main roster ficar perdendo tempo na NXT para poder manter o nível lá. Não é. NXT é desenvolvimento. Não é terceira brand. NXT é desenvolvimento. Então, se a pessoa tá desenvolvida, tem mais a que subir mesmo. Mas eu acho que com o tempo as coisas lá na NXT vão se ajustar, novos talentos vão surgir e a gente vai ver uma NXT muito boa também. Tem muita gente boa lá que tá vindo do cenário independente, que tá merecendo espaço. Vamos aguardar aí para ver como é que vai ficar as coisas lá. Agora, o Nicolas vai fazer um comentário justamente sobre Jacob Fatu, Roma e tudo mais. Ele vai fazer o seguinte comentário. Eu acho que foi certo a WWE colocar o Jacob Fatu contra o Roman, que para mim, gastar logo de cara o Oba Femi com a aura que ele tem hoje para perder pro Roman não ia ser legal. O Gunther a mesma coisa, e espero que aconteça isso em um SummerSlam, seja Oba ou Gunther. É claro que a WWE não ia botar o Oba Femi contra o Roman Reigns agora, seria realmente sandice, né? A WWE, ela claramente ela fez o Brock Lesnar, o Oba Femi venceu o Brock Lesnar do jeito que venceu, para poder construir a nova criatura, o novo Next Big Thing, né? O novo cara que vai ser o próximo cara, o grande monstro destruidor da WWE. Houve uma passagem de tocha do Brock pro Oba. Agora, a WWE ela precisa colocar o Oba lutando contra os grandes caras da companhia, não mais os jobbers, contra os grandes caras, criando a sua estrada para o título. E a estrada que, assim, desde que o Oba Femi surgiu no main roster, que surgiu a possibilidade de subir, eu falei e vou repetir. A estrada é via King of the Ring, com o Oba Femi vencendo o torneio e desafiando o campeão da escolha dele lá no SummerSlam, tá? Por que eu falo isso? Porque essa foi a jornada do Brock Lesnar. Tá? É importante que a gente diga isso. A WWE ela está equiparando a jornada do Oba Femi com algumas jornadas que aconteceram no passado.
E neste caso, o caminho do Roba até o topo, muito provavelmente vai ser o mesmo caminho que houve, que foi dado para o Brock Lesnar. O Brock Lesnar, ele em 5 meses, ele conseguiu chegar até o topo e derrotou o The Rock no auge da carreira dele no SummerSlam de 2002. Então eu acho que o Obafemi está sendo preparado para ter esta jornada. Agora, se vencendo o SummerSlam, chegando no SummerSlam, se ele vai derrotar o Roman, com o Roman tendo um monte de capenga da Bloodline junto, aí é outra história. Porque essa também é uma diferença em relação à história do Brock com o The Rock. O The Rock não tinha na época uma Bloodline para chamar de sua. Então foi uma luta 1x1 que o Brock derrotou o The Rock. Agora, o Obafemi contra o Roman vai ter possivelmente Roman, os Usos, o Jacob nos bastidores, lá do lado de fora, se acontecer o que eu estou imaginando, do Jacob perder pro Roman e ter que reconhecer ele como chefe da tribo, o Jacob vai estar do lado de fora. E possivelmente mais gente, tá? Então, vai ser um cenário interessante aí, né? Aonde eles poderiam fazer o Obafemi perder no SummerSlam com muito roubo e aí depois na WrestleMania 43 talvez ganhar esse título. Vamos aguardar para ver como é que vai ser a jornada, mas eu acho que a jornada do Obafemi aí para frente vai ser interessante. E o Jacob Fatu, realmente eu concordo contigo. Ele vai, eu acho que ele foi colocado nessa história porque ele vai perder e vai ter que reconhecer o chefe da tribo. Tá? Eles vão aumentar essa stable aí, essa nova bloodline do Roman Reigns e vai ser com o Jacob Fatu, tá bom? Com relação ao Gunther, Gunther é uma possibilidade que está sendo ventilada para enfrentar o Roman. A gente não sabe se vai ser no SummerSlam ou vai ser em algum outro momento. A gente vai ter que aguardar para ver direitinho. Agora o Matheus vai falar sobre a Liv Morgan. Liv Morgan teve uma grande luta com a Sol Ruka agora na Monday Night Raw. E aí o pessoal percebeu uma coisa importante, né? Liv Morgan é uma talentosa lutadora, mas realmente foi vergonhoso ela fazer aquela luta na WrestleMania. E agora, junto com a Sol Ruka, fazer uma luta muito melhor. Fica a pergunta, será que o problema foi mesmo o galo da Liv ou só o tempo mequetrefe que deram para essa luta? Foi o tempo mequetrefe que deram para a luta. Quando vocês dão 7 minutos para a luta vai ficar corrida, não vai dar certo. E a luta ficou extremamente corrida, foi desigual. A Stephanie Vacan teve 80% do ataque na luta e a Liv Morgan ganhou com 3 movimentos. Essa foi a grande crítica das pessoas com relação à luta, foi a forma como a luta se estruturou. Claramente, o que a gente viu na WrestleMania foi um desastre, né? Essa luta, que era uma luta da Liv Morgan com a Stephanie Vacan, que tinha tanto potencial e que foi uma field tão bem construída, ela foi praticamente jogada no lixo na WrestleMania da forma como ela foi feita. E aí a gente vê, num show em que o intervalo comercial não afeta a duração da luta, porque a luta atravessa o intervalo comercial, o que a gente tem? A gente tem uma situação em que a WWE pode fazer uma luta maior. E aí entregaram 12 ou 13 minutos para a luta da Liv Morgan com a Sol Ruka. Deve-se dizer que a Sol Ruka teve a grande parte dos movimentos de grande impacto dessa luta. Então, assim, a grande parte dos elogios para essa luta devem ir para a Sol Ruka e não para a Liv Morgan. Mas ainda assim a Liv ela teve uma boa luta e ela conseguiu ter bons movimentos e um bom desempenho. O que significa que sim, a gente não pode mais jogar a culpa do desastre que foi Liv Morgan e Stephanie Vacan na noite 1 da WrestleMania no galo da Liv Morgan. Não tem como. A gente tem que sim perceber que foi a questão do tempo da luta. É uma pena, né? A WWE, eu vou repetir várias vezes o quanto for necessário. A WWE precisa ver essa história desses comerciais. Ela precisa ver essa história desses comerciais. E assim, eu tô parando para pensar aqui que nada impediria a WWE de fazer lutas com o intervalo comercial no meio da luta durante os PLEs. Os americanos iriam chiar, com certeza, mas o restante do mundo iria ver, né? Então, o restante do mundo iria ver porque não é em TV aberta, como era na época do Saturday Night Main Event dos comerciais que passava em TV aberta nos Estados Unidos, né? Então, é Netflix, é ESPN, é aplicativo. Então eles poderiam exibir as lutas para o restante do mundo e a gente teria lutas maiores. Só os americanos que acabariam perdendo, mas aí, cara, já todo mundo vai perder mesmo, em vez de todo mundo perder, só os americanos poderiam perder. É uma ideiazinha que eu tive aqui
agora. Agora, o Lord Aziz, ele de vez em quando ele tem comentários bem polêmicos, né? E ele resolveu tirar o dia para dar umas alfinetadas. Ele mandou 2 comentários muito interessantes. O primeiro que eu vou fazer é sobre a questão de draft, Raw, SmackDown, ele meteu o TKO no meio e tudo mais. Vamos falar sobre isso agora. Ele diz o seguinte: a WWE deveria fazer um draft para ontem. O campeão do Raw está sendo desafiado por alguém do SmackDown e o campeão do SmackDown desafiando alguém do Raw. Por que simplesmente não arrumam essa bagunça? Tirem um tempo para organizar os 2 shows e as divisões de simples e duplas. Tanta gente falando de TKO e não enxerga que a WWE não faz o básico. Os shows precisam de balanceamento, divisões de duplas largadas, mid-card feminino esquecido. Faltam nomes, falta organização, falta o básico. Falta você compreender uma coisa que acabou de sair notícia lá nos Estados Unidos nessa semana. Vazou um áudio do presidente da TKO, Mark Shapiro, numa conferência, acho que numa universidade, aonde ele disse com todas as letras que quem manda no criativo da WWE não é a WWE. E agora? Pois é, uma suspeita que muita gente tinha, o Mark Shapiro falou com todas as letras e confirmou que quem manda no criativo da WWE é a própria TKO. E agora? A verdade é que agora a gente não pode mais nem culpar o Triple H. A gente tem que culpar a TKO, porque eles sempre meteram o bedelho no criativo da WWE. Isso significa que pode ter sido eles que resolveram não fazer mais draft. Isso significa que podem ser eles que estão privilegiando alguns lutadores em relação a outros. Pode ser eles que estejam forçando a WWE a ficar trocando gente durante os shows ao invés de fazer o draft, que eu concordo contigo, seria ótimo. Eu adoraria que tivesse draft. Mas, na final das contas, a gente pode estar vendo, com base nesse áudio que vazou dessa palestra do Mark Shapiro, que na verdade a culpa é toda da TKO. Então, isso meio que a gente pensa assim, primeiro, todas aquelas histórias do Triple H lá na sala, pensando nas storylines e tal, pô, cara, até que ponto eles têm liberdade de escolher as lutas ali? Até que ponto que eles têm liberdade de construir os shows? Tá parecendo que eles têm as mãos mais engessadas do que a gente imaginava. Então, assim, não sou eu que tô falando. Foi o próprio presidente da TKO que falou nessa palestra lá, e esse áudio vazou aí essa semana. Então, a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com relação a algumas críticas que a gente faz para a gente poder direcionar ao lugar certo, tá? A TKO, ela é dona da WWE. Ela tem 51% da WWE. E eles podem estar direcionando, sim, algumas histórias. Lembrando que dentro do Board of Directors da TKO tem um certo Dwayne Johnson, que é muito ligado à WWE. Pois é, vamos ver. Mas que as suas críticas são válidas, todas elas são válidas, tá? Realmente o show tá uma bagunça. Mas é culpa de quem? Agora o Felipe Vidal vai fazer um comentário sobre a Sol Ruka. Ele vai dizer o seguinte: a Sol humilhou a Liv, mano. Humilhou. Se não fosse a Zarya, a Sol vencia fácil. Escuta o que eu tô te falando. Essa mina ainda vai reinar no feminino do Raw ou SmackDown. Ah, mas isso aí é fato. Isso aí nem foi tão polêmico assim. A verdade é que a Sol Ruka, com certeza, ela vai ser campeã no main roster, tá? O teto dela, com certeza, é um teto de campeonato mundial. E não tenha nem dúvida. Ela vai ser campeã mundial. Não sei quando. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Vai depender se os joelhos dela aguentarem. Ela tem problema de joelho, tá? Vai depender se a WWE fizer o booking certo com ela, né? Não sair queimando etapas com ela, como queimaram com a Jordynne Grace, por exemplo. E vai depender dela, se ela vai continuar conseguindo entregar boas lutas. Ela precisa melhorar um pouquinho nas promos, tá? Mas até que achei que não foi muito ruim, né, nesse confronto com a Liv Morgan agora no Monday Night Raw, mas tem espaço para melhorias. E o fato é que ela vai ganhar o público com o movimento no ringue. Vai ser semelhante ao Devon Evans. O Devon Evans no microfone, ele é um cara meio engraçado, né? Ele meio garotão e tal. Você às vezes nem consegue entender o que ele tá falando. Mas ele alcança a admiração do público por conta do seu talento no ringue. E eu acho que vai ser o que vai acontecer com a Sol Ruka. A Sol Ruka, ela me lembra muito uma Charlotte Flair muito novinha, em que ela, assim, destruía no ringue com os seus movimentos acrobáticos e chamava a atenção de todo mundo. Então, a Sol, ela tá numa estrada com um potencial brilhante de crescer e crescer muito no main roster. Vamos aguardar para ver se a WWE ou a TKO
vai fazer o booking certo para ela, para que ela possa chegar lá. Agora, nós temos o Pedro Godin, que vai fazer o comentário. Às vezes o pessoal faz uns comentários que são críticas, né, às minhas opiniões, e isso aí é normal, tá? Afinal de contas, eu tô aqui, eu tô dando a cara a tapa, eu faço o canal, eu tenho minhas opiniões, e as pessoas chegam e criticam. Normal. E aí ele fez uma crítica bem interessante, né, que eu gostaria de comentar aqui. Ele diz o seguinte: o tiozão passa muito pano pro Obafemi. O cara falou 4 palavras e ele coloca como se fosse a maior promo da história da companhia. Eu acho que você entendeu tudo errado. Não é porque eu falei que foi a melhor promo, ou que eu acho que foi a melhor promo da companhia. É só porque eu enxergo padrões. Por eu ter muito tempo de estrada com a WWE, às vezes até ficam umas coisas no subconsciente que eu não lembro na hora, mas me faz perceber que a WWE está preparando alguma coisa pro cara. E eu consigo ver no Obafemi um talento muito bom. Eu consigo ver esse talento no Obafemi. E quando ele fez essa promo, da forma como ele fez no Monday Night Raw, eu tinha uma coisa no meu subconsciente assim, cara, isso aqui foi grande. Isso aqui foi grande. A WWE acredita nesse cara. Só que eu não conseguia associar a coisa. Só que o Paulo dos Santos fez essa associação. E ele me trouxe à mente o que me fez comparar essa promo do Obafemi. E eu vou mostrar para você. Ele disse o seguinte: achei muito interessante o segmento do Oba, porque ele fez um paralelo com o segmento do Roman Reigns no Raw depois de vencer o Undertaker na WrestleMania 33. Soube que ele deveria, sob o que deve ter sido a maior chuva de vaias e xingamentos de uma plateia de luta livre, ele disse apenas "This is my yard now." E ele saiu. A WWE já está preparando aquele vídeo de promo pré-luta dos dois. É isso, tá? O que chamou a atenção foi a aura, a recepção do público e as 4 palavras "The ruler has arrived", que emularam a frase do Roman Reigns lá em 2017, quando ele derrotou o Undertaker e disse: agora esse aqui é o meu quintal. Né? Então, quando a gente percebe isso, a gente vê o paralelo do Roman Reigns eliminando o veterano, o Undertaker. Nós temos o paralelo com o Obafemi eliminando o veterano, Brock Lesnar. Nós temos uma frase que foi curta, porém eficiente, mesmo caso do Obafemi. E a gente vê 2 talentos que a WWE claramente está tentando fazer paralelos para pensar no futuro. O Obafemi, ele é um cara que, se você não assistiu a NXT, e eu estou enfatizando muito, muito, muito isso, se você não assistiu a NXT, você não sabe verdadeiramente quem é o Obafemi. Você vai achar ele um cara... Se você só vê ele na WWE, você vai pensar o seguinte: esse cara é forçado, as lutas, ele é fraco, ele só faz luta de 5 minutos, ele é o novo Goldberg. Esse vai ser os seus pensamentos. Mas se você voltar na NXT e você ver a construção dele lá e as lutas sensacionais que ele teve, aí você vai entender o porquê que tanta gente está entendendo o Obafemi como esse talento que a WWE está preparando para ser um dos grandes caras da companhia. Então o que a gente tem que fazer é confiar um pouquinho no tiozão. Dá uma olhada lá, se você ainda não viu. Dá uma olhadinha no trabalho dele no Obafemi na NXT no ano passado, 2025, e deixa rolar, porque a gente vai ver como é que a WWE vai tratar esse cara, tá bom? Agora o Lord Azir, como eu falei, ele trouxe 2 comentários. Na verdade, ele trouxe 3, mas o terceiro eu não achei tão interessante. Esse aqui é sobre o Obafemi, né? E aí ele discorda completamente da construção do Obafemi. Ele vai dizer o seguinte: vou alertar aqui com meses de antecedência, esse booking do Obafemi tá uma droga. Lutas de 5 minutos, com promos de 4 segundos, o cara dura mais de 10 minutos com o Rick Saints e bate o Lesnar em 5. Se eles squasham 10 vezes campeão mundial assim, não dá pra esperar que no Raw tem oponente pra ele. Estão criando um monstro e depois não vão saber o que fazer com ele. Braun Strowman 2.0. Se continuar assim, duvido que o público o apoie por muito mais tempo. 2 coisas. Lord Azir, eu não sei se você se lembra, com certeza você se lembra, por favor, não repara não, não tô debochando do seu comentário não, tá? O Braun Strowman foi campeão mundial. Ele foi campeão universal, tudo bem, sem público, mas foi. Ele foi campeão universal. Ele poderia ter sido melhor aproveitado? Lógico, obviamente que poderia. Mas ele teve um bom desempenho, ele foi bem construído pela companhia, chegou a fazer main event de Hell in a Cell com o Roman Reigns,
mas no final das contas a WWE nunca puxou o gatilho. Então a gente não pode jogar a culpa na WWE, porque o Braun, ele teve bons momentos em que ele teve perto de chegar no topo, em que ele estava mega hypado com o público, principalmente naquela época que ele estava virando tudo quanto era veículo. Essa foi a fase que ele estava mais hypado. Então, a WWE que falhou em não puxar o gatilho e não colocar o título nele. Na verdade, eles perderam o trem com o Braun Strowman. Eles demoraram demais para colocar o Braun como campeão. E aí, quando colocaram como campeão, para começo de conversa foi durante a pandemia e depois disso já tinha perdido o trem. O público já não conseguia mais ver ele com os mesmos olhos. Depois, no final, ele acabou tendo muita lesão, sumiu, voltou, tal. Foi mandado embora da companhia, voltou, um salseiro enorme. Então, assim, não dá pra gente comparar a carreira do Braun com a do Oba. A verdade é que a construção do Oba Femi, ela tá sendo muito semelhante no começo da carreira, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu repeti aqui, com a do Brock Lesnar, a do próprio Brock Lesnar. O Brock Lesnar, ele chega na companhia em 2002, ele derrota um monte de jobber com lutas muito rápidas, ele não faz uma promo, quem fazia a promo por ele era o Paul Heyman, e aí depois ele ele ganha o King of the Ring, onde ele vai enfrentar lutadores melhores, e no final ele ganha do The Rock no SummerSlam. E dali pra frente vocês viram o que deu, né? A carreira do cara deslanchou. Então eu acho que esse é o paralelo que a gente tem que traçar. O Oba Femi, ele claramente está sendo preparado para seguir esta jornada. Eu já falei isso nesse vídeo, eu vou repetir. O Oba Femi vai derrotar alguns lutadores bons, vai vencer o King of the Ring e vai para o SummerSlam enfrentar o campeão mundial. Se ele vai ganhar ou não é outra história. Eu espero que ganhe, porque se não ganhar, aí sim pode acontecer dele se tornar um Braun Strowman. Agora, se ele ganhar, aí ele vai ter a carreira dele feita, assim como o Brock Lesnar teve. Agora vamos continuar com o nosso vídeo, com o Pedro Morales falando sobre um problema que a WWE pode ter em breve aí, né? Ele vai dizer o seguinte: no próximo mês de maio, a WWE vai ter que lidar com 3 PLEs ao mesmo tempo: Backlash, Saturday Night Main Event, Clash in Italy. Eles têm mostrado dificuldade de lidar com um. Tô curioso e preocupado para ver como as coisas vão se desenvolver. Eu não tenho preocupação nenhuma. Sabe por quê? A WWE só bota 4 lutas por PLE, cara. É até fácil de lidar com 3 PLEs quando você só bota 4 lutas por PLE. E além disso, é bem provável que eles façam esses PLEs num esquema que a maioria das lutas de um seja do Raw e a maioria das lutas do outro sejam do SmackDown. Eles não vão fazer PLEs específicos, de brands específicas que nem a gente teve lá no passado, em 2002, 2016, quando era assim. Mas é bem provável que eles façam isso. E aí, o Saturday Night Main Event, ele deve ser utilizado que nem o de janeiro, que foi utilizado para setar alguma coisa para o futuro, né? Então, se vocês se lembrarem, o Main Event do Saturday Night Main Event de janeiro foi a luta de 4 fatais pelo posto de desafiante número 1 ao título do Drew McIntyre no Royal Rumble, e aí o Sami Zayn ganhou. Então, eu acredito que eles podem usar esse show desta forma, não para ter finalista, não ter o fim das histórias, mas ter evoluções, momentos marcantes que vão evoluir histórias de formas decisivas para setar as lutas para os PLEs de verdade, Backlash e Clash in Italy, tá? Vamos aguardar, mas essa história de 4 lutas por PLE, cara, isso aí vai continuar. Com essa montoeira de comercial, com certeza isso vai continuar e aí vai ficar mais fácil para eles fazerem o booking desses shows aí. O Douglas Fernandes, ele vai fazer um comentário sobre o LA Knight, né? Ele vai dizer o seguinte: LA Knight não dá mais, já foi a época do hype, esse trem já passou. Fazer o Gunther perder tempo com ele é irritante, poderia arrumar uma dupla e ficar escondido lá. Cara, o que eu posso falar, né? O que eu posso falar é que, sim, o trem do LA Knight já passou, infelizmente. A WWE não puxou o gatilho com o LA Knight, ele já não é mais um adversário crível para o campeonato mundial. E, na verdade, ele vai ser agora Jobber das Estrelas. Esse é o papel dele. Né? A gente não consegue ver ele voltando pro midcard para ele ganhar um campeonato intercontinental, o campeonato dos Estados Unidos. E no cenário do Mundial a gente também não consegue ver ele ganhando. Então, cara, vai ser isso. O LA Knight vai ser um Jobber das Estrelas. Esse vai ser o papel dele. O Gunther, ele vai chegar e vai enfrentar essa luta com o LA Knight para trucidar com ele. Vai ser uma feud, na verdade o foco aqui é o Gunther. Vai ser uma feud de transição para o Gunther.
Se o LA Knight aceita isso, né, ele é profissional, ele tá ali querendo dar o seu melhor, ok, né, que seja. Mas que realmente o LA Knight perdeu toda a aura, todo o brilho que poderiam ter dado para ele, isso é um fato, é uma pena. Mas foi isso que aconteceu. Né? Isso que não pode acontecer com o Obafemi, porque se demorarem muito com o Obafemi pode se tornar um novo LA Knight, um Jobber das estrelas. Espero que não aconteça. E para terminar, o Fusion fez esse comentário bem interessante aqui, né? Um retorno sem spoilers, 1 minuto de silêncio aos insiders que não conseguiram vazar a info. Obviamente ele está falando do que está acontecendo recentemente, né? Com muito mais intensidade no X, aonde alguns spoilers dos shows estão sendo vazados. E por que assim você pensa assim, não, peraí, spoiler de um show ao vivo? Como assim? É porque o roteiro do show às vezes é vazado. E aí alguns resultados de lutas são informados antes do show começar. Então, recentemente, quando o Sami Zayn ganhou o título do Carmelo Reis, o resultado dessa luta foi vazado no X porque alguém teve acesso ao roteiro e vazou essa informação. E agora para o Monday Night Raw, os retornos da Sol Ruka e do Ethan Page vazaram no X. Inclusive o pessoal do chat desesperado falando, olha tiozão, fica ligado, não vê o chat agora, porque vai ter spoiler, teve spoiler, não sei o que. E aí, infelizmente, a gente entrou no show, quer dizer, a maioria das pessoas entrou no show sabendo que a Sol Ruka e o Ethan Page iam aparecer. Agora, o retorno do Street Profits foi surpresa, e é isso que o Fusion tá falando, né? Que nem os insiders descobriram que os Street Profits iriam voltar lá no segmento com a Division. Então, a nossa esperança é que a WWE oculte algumas surpresas para que nós possamos ter algumas reações legais durante shows, né? Faz parte do Raw e do SmackDown pós-WrestleMania que a gente tenha momentos de boas surpresas, né? A gente tem para o SmackDown a possibilidade de termos as subidas de Ricky Saints, de Blake Monroe e de Jacy Jane. São 3 lutadores que podem estar subindo para o SmackDown. Além do Hank Tank, que é uma dupla muito legal que tem lá na NXT. Então a gente vai ter que ver como é que vai ser esse SmackDown, mas não duvido que vazem resultados lá no X. Então a gente espera que a WWE consiga esconder alguns desses spoilers para que a gente possa se divertir, pelo menos assistindo shows. Um spoiler eles já deram, né? Durante o show eles falaram que o Joe Hendry vai participar do Raw da semana que vem para fazer um concerto ao público e ele já foi confirmado como sendo uma nova edição do roster, inclusive ele que foi estraçalhado pelo Keanu Carver nesse último NXT. Então, vamos aguardar para ver quem vão ser os próximos lutadores da NXT que vão subir para o main roster. Tem muita gente boa aí que com certeza vai agregar ao SmackDown, que é um show que está meio combalido. Tá precisando de sangue novo lá para poder alavancar as coisas, beleza? Bom, esses foram os comentários de vocês sobre o último Monday Night Raw. Desde já eu agradeço a todos pelos comentários que mandaram. Vocês estão se tornando a minha vida muito fácil, porque eu boto o vídeo meio-dia, quando dá 2 horas da tarde já tem mais de 100 comentários. Então, numa situação em que eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu consigo até gravar o vídeo mais cedo, facilita a minha vida, né? Já que eu tenho muito pouco tempo, eu preciso dedicar mais tempo para minha família, porque senão isso aqui que eu estou fazendo não faz o menor sentido, né? Então, desde já, eu agradeço a vocês por continuarem apoiando o canal e peço que vocês continuem sempre mandando as suas perguntas assim que a gente posta o resumo dos shows, para que a gente possa fazer o Sincerão o mais rápido possível e assim a gente ficar livre para poder dar uma atenção para as crianças e para a esposa também, que eles merecem, tá bom? Muito obrigado a todos por estarem continuando a apoiar o nosso canal. Desde já agradeço a todo o apoio, todo o carinho, todas as falas de apoio durante esse fim de semana incrível que a gente passou. Foram 5 lives seguidas que a gente fez de sexta, aliás 6, né? Porque na quinta-feira eu fiz a prévia da WrestleMania em live na quinta-feira. E aí a gente teve a prévia na quinta-feira, teve o SmackDown na sexta, os 2 dias da WrestleMania, teve o Monday Night Raw na segunda e a gente teve a live da NXT no dia de ontem. Então são 6 dias de live, foi muito legal estar com vocês. Agora vamos dar uma descansada, vamos tentar voltar um pouquinho para a programação normal e vamos nos preparar para o próximo PLE, que é o Backlash, que vai acontecer no dia 9 de maio.
Muito obrigado a todos que continuam nos apoiando. Não deixem de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.